Olá, irmãos e irmãs. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em nossos corações. Mais uma vez juntos para meditar a palavra de hoje, que está em Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meio do meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Estas são para nós, meus amados, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, irmãos, o grande ensinamento que o Senhor nos traz hoje nesta palavra. Alguém fala algo de mim e eu não gostei. Alguém falou alguma coisa que eu não fiz. Na maioria das vezes, o que nós fazemos? Grande parte das pessoas, na ânsia de querer resolver aquele problema, de querer resolver aquilo que foi dito, no imediatismo, sai falando para as outras pessoas, como que um desabafo. Fala para um, fala para outro, e aquele vai falando para outro, e nós saímos falando do outro também, entende, irmão? Da mesma forma que aquela pessoa falou de mim, eu também saio falando dela, mesmo sem querer, sem saber o que tá, assim, o que a gente está fazendo, falando mal um do outro, você entendeu? E tem a história que diz, né, cada conto, um ponto. Ou não, cada conto um ponto, ou seja, a gente aumenta, as pessoas tendem a aumentar e sem perceber, nós passamos a falar da vida do irmão, da vida do outro. Irmãos, isso se torna uma bola de neve, né? Isso se torna uma bola de neve, vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí você desabafa, você desabafou, você falou. A pessoa às vezes te dá razão, porque nem sempre vai ter alguém que vai chegar para você e vai falar assim, não, irmã, eu acho que não é bem assim não, essa pessoa não é disso. Nem sempre. Vai ter alguém que vai apaziguar, muito raro, não é verdade? Irmãos, olha, nós não somos perfeitos, nós não somos perfeitos. Nós erramos muitas vezes, irmãos, nós falamos coisas que ofendem as pessoas. Às vezes, irmãos, no nosso olhar, a gente magoa a pessoa. Às vezes, no nosso comportamento, não é verdade? A gente julga e magoa as pessoas. E na maioria das vezes, é aquilo que eu falei, a gente nem percebe que a gente fez, né? Só que olha uma coisa, escuta. Escuta o que o Senhor tem. O Senhor na sua infinita misericórdia, o Senhor no seu grande amor, na sua grande sabedoria, o Senhor nos ensina hoje, nesta palavra, mais uma vez, o Senhor nos ensina a desmascarar o inimigo. Olha que coisa linda de Deus. O inimigo, irmãos, ele só traz discórdia, briga, confusão no nosso meio. Só isso que ele traz. E esta palavra de hoje, Jesus nos dá a receita, o caminho, como cortar o mal, como parar a fofoca. Olha lá, vou ler de novo para você. Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós.
você e ele. Se ele te ouvir, tu ganhastes um irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo umas testemunhas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra das testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, ele seja tratado como se fosse um pagão, um pecador. Olha lá. Chamar a pessoa em particular, resolver a questão. Irmãos, conversar com a pessoa no amor, na caridade, na unção do Espírito Santo, para que a gente não caia numa cilada maior, para que a gente não arrume mais confusão ainda. Então tem que ser juntos, na unção do Espírito Santo, para resolver a questão, para resolver o problema. Fácil, né? Fácil, né, irmão? Não é. Não é fácil, irmão, não é nada fácil, não é nada fácil, porque nós vamos ter que passar por cima do nosso orgulho. Aquela pessoa falou de mim, eu ainda vou ter que falar com ela? Nós vamos ter que deixar o nosso orgulho de lado, irmãos. E ainda mais, o mais importante, irmãos, nós temos que ir na unção do Espírito Santo, porque se a gente vai no calor do momento, a confusão aumenta, não é? A confusão aumenta. Nós temos que ir na unção do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo para falar, para esclarecer a situação, para cortar o mal pela raiz. Por isso, irmãos, nessa situação, em primeiro lugar, nós temos que pedir socorro ao Espírito Santo de Deus, para que ele fale em nós e por nós, para que ele seja a nossa boca. Na hora de esclarecer, o Senhor diz para esclarecer a situação, para não deixar a situação se tornar uma fofoca, nós temos que ter o Espírito Santo que vai falar em nós. Irmãos, olha lá no versículo 20, olha o que o Senhor fala, presta atenção, irmãos, olha que lindo. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Qualquer situação se resolve. Qualquer situação se resolve com o Senhor, em unção do Espírito Santo. E é isso que o Senhor nos fala hoje. Vá resolver, você e seu irmão. Converse com ele, chame em particular. Vá no amor, na caridade. Olha, irmãos, esta é a receita. Está em nossas mãos desmascarar o inimigo. Está em nossas mãos, o Senhor nos deu aqui. E nós estamos na Semana da Família. Esta semana é a Semana da Família. Vamos aproveitar essa semana, irmãos, para que a gente possa colocar essa verdade de Cristo, essa verdade de Deus, que é conversar, esclarecer na unção do Espírito Santo. Amém? Deus os abençoe grandemente. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.